Hoje, gente, tá um frio do caramba. Olha isso, gente, tô com blusa em cima de blusa. Eu vou falar aqui sobre shadow work novamente. Yes, yes ou não, né? Eu vim aqui compartilhar com vocês alguns efeitos do shadow work. Sim, alguns efeitos de shadow work que aconteceram comigo, que acontecem comigo, tá? E que, na verdade, é uma consequência praticamente natural. Uma coisa que é muito comum de acontecer quando você faz shadow work, cara, que ninguém fala, e que por isso mesmo talvez dê medo nas pessoas, e por isso mesmo você tem que estar determinado a fazer aquilo, ter muito querer dentro da sua alma pra fazer isso, é você começar a ver a sombra das outras pessoas. Você vai começar a olhar para as pessoas, para os seus pais, para pessoas que você já conhece há 10 anos, e você vai começar a ver o lado sombra das pessoas. Se você já é uma pessoa um pouco mais sensível, provavelmente é uma coisa que não vai te assustar tanto. E, por exemplo, gente, ver a sombra das pessoas não significa ser uma pessoa que fica falando mal dos outros. Nenhuma pessoa que é negativa. Mas você começa a ver o lado negativo das pessoas, tá? Mesmo sem julgamento. E por isso mesmo que quando você faz shadow work, é muito importante que você não fique lá só olhando para as coisas ruins que você tem dentro de você, mas que você comece a pôr uma crença positiva sobre elas e a começar a entender e acolher essas sombras. Senão, o que acontece, quando você começar a olhar o lado sombra das outras pessoas, é que você também não vai admitir, você também não vai aceitar, você não vai ser tolerante, você não vai ser compreensivo com aquela pessoa, da mesma forma que você também é com você, né? Você fica tipo, não, eu não sou assim, eu não gosto disso, não sei o quê. E aí o que acontece é o caos, né? E aí o que as pessoas não falam é que quando você começa a olhar a sombra das outras pessoas, você pode passar por uma desilusão muito grande, principalmente se você é uma pessoa que projeta muito no outro, ou uma pessoa que idealiza muito as pessoas. E aí você começa a pensar que você foi tapeado, que as pessoas estão te enganando, e tipo, não tem nada a ver com isso. Às vezes gente, na maioria das vezes as outras pessoas, eu falo assim, a maioria, né, e tal, elas nem sabem que elas têm sombras. Elas acham que as sombras delas é tipo assim, é o meu lado que é um pouquinho mais teimoso e tal, né, com aquela risadinha assim. E tipo, as pessoas literalmente elas não sabem que existe tipo literalmente um satanás dentro delas. Se deixar manifestar. O universo coloca ali, ó, toma, isso daqui é seu, você sabia? Ó, tô pondo pra você na sua cara, na sua frente, pra você ver que isso é seu. E as pessoas não conseguem lidar com esse fato. E aí acontece o que acontece, né? A negação é tão grande, a não aceitação é tão grande, que a pessoa tipo, dá um bug na cabeça dela, porque a gente acha que é uma pessoa maravilhosa, ou que a gente não tem tantos problemas assim, e que aquele problema que a gente odeia nos outros, não gosta nos outros, a gente também tem. E aí a pessoa não consegue, ela começa a entrar em pânico, assim, sabe? E aí a consciência dela explode, entende? Então, quando você faz shadow work, gente, você vai começar a ver isso nas outras pessoas, inexoravelmente. Se não for que nem eu, que já era e sempre fui uma pessoa observadora dos outros, pelo menos você vai começar a perceber mais profundamente o lado negativo delas. Mais profundamente no sentido que a raiz dos motivos que levaram ela a agir daquela forma. E aí isso vai trazer pra você também uma consciência maior sobre si mesmo. Lembrando bem, né, gente, isso, o processo de shadow work é uma coisa assim contínua, é uma coisa assim gradual. Então você às vezes só sabe um paralelo daquela sombra. E as motivações pra gente ter aspectos sombra são variados. Não é só porque você teve um trauma assim, não é só porque você tem um abuso assim, não é uma coisa tipo uma receita. A gente, cada alma, cada indivíduo entendeu de uma certa forma uma experiência e tem uma certa crença, às vezes até muitíssimo específica, que leva a pessoa a agir daquela forma, sabe? Enfim. Outra coisa que é muito comum de acontecer. Quando você faz shadow work, acontece que você faz autoanálise o tempo inteiro. É cansativo. Não é cansativo, tá? Se você aprender a utilizar isso da forma correta, correta eu digo assim, saudável,
Isso não vai ser cansativo. No começo vai ser um pouco mais, por quê? Porque é uma coisa desconfortável a princípio. Porque você tá lidando com aquilo pela primeira vez. E quando você lida com a sua sombra pela primeira vez, tipo, causa muita coisa, causa um choque muito grande em você. E tudo isso pode acontecer, os sintomas assim incríveis. Mas quando você começa a também a curar o seu lado feliz, porque o lado feliz, gente, nossa, também às vezes tem que ser curado. Às vezes a gente é só eufórico, a gente acha que a gente é feliz, mas a gente só sabe a felicidade através dos prazeres imediatos. Então, na verdade, a gente também tem que curar nosso lado positivo, porque às vezes a gente também não sabe receber um elogio, a gente não sabe fazer com que a nossa felicidade se manifeste de uma forma saudável, então a gente começa a extrapolar dos limites, né? E aí essa autoanálise é uma coisa que começa a ser frequente. Porque você acorda e é tipo como se fosse uma promessa, um comprometimento consigo mesmo de se melhorar. Desde que quando você acorda até quando você vai dormir, você está se analisando. O seu comportamento, a forma como você pensa, os pensamentos que passam por você, a primeira reação que você tem ao mundo externo, as situações, a forma como você lida com um certo alguém, tudo isso você vai começar a analisar. Tudo isso, mesmo que num nível assim muito inconsciente, tipo, não é uma coisa que você faz força, você faz esforço, tipo, ok, agora é hora de eu saber por que eu faço isso que eu tô fazendo, por que eu estou brigando com essa pessoa agora, nesse momento. Não é uma coisa de, tipo assim, concreta, é uma coisa, tipo, muito sutil, porque quando você faz shadow work, aquilo fica, né, aquilo fica guardado, memorizado em você. Aquele processo de cura. Então, no seu dia a dia, aquilo também vai começar a fazer parte de você. Então, assim, é muito automático praticamente. É aquela coisa de orar e vigiar mesmo, sabe? Você começa a vigiar o seu comportamento durante o dia. E para muitas pessoas isso é uma coisa desconfortável. Por quê? Porque a gente, como ser humano, nesse mundinho, 99% dos nossos hábitos, das nossas crenças, das nossas reatividades ao mundo externo são coisas extremamente tóxicas, negativas para nós mesmos e para os outros e completamente equivocadas, completamente não saudáveis. Então a forma como a gente age, a forma como a gente se apresenta, a forma como a gente faz as coisas é tudo de uma forma extremamente tóxica. Então, quando você começa esse processo de shadow work e você começa a perceber que no seu dia a dia a sua autoanálise, a sua autoobservação ampliou, é muito comum que você fique assim, fique até meio cansado, sabe? Porque você começa a perceber que tudo que você faz tá errado. A forma como você age, a forma como você se apresenta, tudo tá errado. E aí você tem que fazer todo aquele procedimento de você mudar o seu padrão de hábito, o seu padrão de pensamento, para você conseguir se tornar a pessoa que você verdadeiramente é. Essa autoanálise, ela continua pro resto da sua vida, provavelmente. Se você continuar fazendo shadow work, ela vai continuar pro resto da sua vida. E mesmo se você fizer shadow work, assim, por um momento, assim, e que aquilo for realmente uma coisa marcante na sua vida, é muito provável que aquilo fique e carregue com você. Porque quando a gente abre uma porta no nosso interior, a gente não consegue fechar mais. A gente pode até fechar, mas a gente tem conhecimento daquilo. E quando a gente toma conhecimento de algo, a gente não consegue mais fingir que não existe. Tome cuidado, né? Porque por isso mesmo você precisa fazer o shadow work também curando o seu lado positivo, acentuando, ampliando aquilo que você tem de bom, né? E se melhorando também. Porque senão, esse processo de autocrítica vai se transformar no criticismo, no julgamento. E não vai ser uma crítica construtiva mais. Você vai ficar muito... Você não vai conseguir se perdoar, você vai ficar toda hora falando, nossa, eu sou idiota, como eu sou idiota, por que eu fiz isso? De novo eu errei. E assim, é muito importante que você não se julgue tanto. Porque o tempo que a gente perde se julgando é o tempo que a gente pode utilizar pra gente se melhorar. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu ainda tenho muitos mecanismos assim de comportamento, até de pensamento às vezes, que elas vêm muito automática ainda. E nem são coisas com as quais eu quero me identificar mais. É uma coisa que, tipo, nem me perguntou se eu queria escolher. É uma coisa que foi programada na minha mente quando eu era criança. Eu até, sei lá, eu até acredito em vidas passadas, porque
Tem muitas coisas assim inexplicáveis que eu carrego que, tipo, minha mãe não me ensinou, nem meu pai, mas eu carrego que, tipo, é extremamente negativo pra mim. E que, assim, vocês entendem, né? Outra coisa que pode acontecer, tá? E uma coisa que aconteceu como um efeito do shadow work foi que você não consegue mais se justificar. Meu amigo, tchau. Aquela coisa tipo, é culpa dos outros, é porque os meus pais fizeram isso comigo, por isso que é minha criação, por isso que eu sou desse jeito hoje. É porque fulano de tal me traiu, agora eu não confio mais nas pessoas. Meu amigo, não importa, quando você faz shadow work, você não consegue mais se justificar. Sabe por quê? Eu vou falar aqui o motivo. Pense em um ser evoluído. Vamos pegar o exemplo de Jesus? Vamos pegar o exemplo de Jesus porque todo mundo conhece ele, né? Ou acham que conhece. Enfim, é outro assunto para outro vídeo. Jesus foi praticamente traído, né? Pelo próprio povo. Porque todo mundo virou as costas pra ele ali no momento que ele tava indo pra cruz, né? Ninguém quis saber. Gritou Barrabás ali, apedrejou ele no meio do caminho. E ninguém quis saber de tudo que ele fez pelas pessoas. Zero gratidão. Ou zero consciência mesmo, né? É muita coisa de massa, né? Isso, gente, pelo amor de Deus. Imagina se ele utilizasse isso como justificativa pra fazer o mal. Visto que ele provavelmente foi a pessoa que foi mais traída nesse mundo. Ele poderia ter a capacidade de utilizar essa traição para se tornar uma pessoa terrível. A pior pessoa da Terra. Porque esse tipo de traição, gente, é uma coisa assim que é injustificável. Então vocês entendem? Imagina que alguém te faz mal e você utiliza isso para você também fazer o mal. É diferente de você compreender por que uma pessoa faz o mal. Porque quando ela ela passa por uma coisa difícil e ela cria mecanismos de defesa e tal, etc, pra ela se defender. E aí nesse mecanismo de defesa ela também acaba machucando os outros, né? E aí esse é o problema, essa questão, exatamente essa questão. Quando você cria mecanismos de defesa, na maior parte das vezes aquilo vai machucar você mesmo ou os outros. E se você estiver num processo de cura, você vai entender e vai começar a ter uma empatia muito grande por você mesmo e pelos outros. A um ponto que você fala assim, cara, eu não quero mais machucar ninguém. O pior medo que você vai ter, medo entre aspas, né, vai ser de machucar alguém. Você poderia pensar assim, ficar culpando essas pessoas, culpando o governo, culpando o mundo do jeito que é, culpando o sujeito ruim que apareceu na sua vida, mas você sabe que aquilo não vai resolver nada. Porque é exatamente isso que a sombra quer. Ela quer continuar existindo porque ela acha que o ego é a única forma de existir. Ela acha que o ego tá defendendo. E na verdade o que o ego faz? Ele cria uma muralha em cima de você. A um ponto que você já nem consegue mais se olhar no espelho, ver você mesmo no espelho. De tanto que ele se defende, ele vai criando uma falsa identidade em você. E de tanto querer proteger o seu coração, ele vai o quê? Transformando seu coração em pedra. E aí quando seu coração se transforma em pedra, você vai se tornando o quê? Que nem um psicopata. E quando você não quer isso e você percebe qual é o impacto disso, você para de querer justificar suas sombras. Você para. Você percebe ali que você fez algo ruim, você pede desculpa. Algo ruim você perdoa. Entende? Porque as pessoas acham que essa coisa de perdoar, de fazer o bem, é uma coisa que vem do nada. É mágica, é porque a pessoa é evoluída. E não é. Na maior parte das vezes é o quê? A pessoa evoluída é o quê? Aquela pessoa que tem tanta consciência de que não quer fazer o mal, isso tem que vir da alma mesmo, que ela não justifica mais o seu lado sombra. Não importa se isso foi causado, se isso se tornou uma consequência do ato de uma outra pessoa, de uma experiência negativa, de um trauma do passado. A pessoa não vai mais querer fazer dessa sombra um fantasma para assombrar a vida dela. É isso mesmo. É isso mesmo. Não tem nem benefício nisso. Eu vou continuar me sentindo mal. 2 vezes pior. Mal porque a pessoa fez mal pra mim e mal porque eu tô fazendo mal pra alguém. Estão entendendo? Então não tem mais. Não dá pra justificar. Não dá.
dá, não dá. A única justificativa ali que existe de você fazer o mal é por causa da sua ignorância. Aquilo que não foi interpretado integralmente, que a sua alma ainda era pequena demais para entender, era pequena demais para compreender, era pequena demais para aceitar, e que ela transformou aquilo no mal interno. E esses são os efeitos do shadow work que aconteceram comigo, que eu não vejo como algo nem positivo, nem como algo negativo, mas eu vejo como algo construtivo. Então é isso, espero que tenha ajudado alguém e até o próximo vídeo. Tchau!